Olá, bom dia, boa quarta-feira para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre a questão desse paciente nessa fase de vida, né, gente? Nesse momento aí tão complexo de vida e como a gente trabalha a motivação, né? Lembrando que a motivação, ela é sempre do indivíduo. A gente não consegue motivar ninguém com as nossas questões, né? A gente precisa buscar favorecer, facilitar o ambiente, a conversa, o meio, né, e todo o nosso relacionamento com esse paciente para que a gente possa desenvolver favorecer, né, essa motivação. Mas ela tem que ser dele, seja por fatores intrínsecos ou extrínsecos, ou seja, do ambiente externo, né? Então, o que a gente pode fazer como nutricionistas para motivar esse paciente para mudança, né? Todos nós temos uma latência, né? Queremos mudar. Vocês próprios, né? Acho que uma boa identificação para a gente trabalhar com o paciente é a gente mesmo pensar na nossa vida. A gente é um ser que a única coisa que não muda é uma coisa constante, a nossa necessidade de mudança. Então, pensa comigo aqui hoje, né? Na nossa vida. A gente tá aí sempre querendo, mas também nós temos uma ambivalência natural. Então eu vou até perguntar aqui pra você, pra Kali, pra Carla, pra vocês todos que estão entrando aqui, quais são as mudanças que vocês fariam hoje mesmo na vida de vocês? O que de repente, né, vocês mudariam hoje? Filmar? Consegue pra mim ficar aqui? Não, é o ar. Bom dia, gente. Bom dia quem tá entrando aqui. Quem vai ver essa live agora? Quem vai ver a live um pouquinho mais tarde? Mas é sempre importante a gente entender. Por quê? Porque aí também tá o segredo do consultório, né? Por que a gente tem que falar um pouco disso no consultório de sucesso? Sobre esse paciente, né? Identificando, trabalhando com as motivações dele. Porque o segredo, uma das grandes questões da vida é a gente conseguir entender quem é esse nosso paciente e tirar o melhor dele, né? Tirar o melhor dele no sentido para ele próprio, né? Para essa mudança contínua na vida dele. Então, vamos fazer um exercício conosco. Teve alguém na sua vida que já instigou a sua mudança? Que de repente foi uma propulsora de boas mudanças na sua vida? Vamos começar a pensar na gente mesmo nesse sentido, né? Me conta um pouquinho aí, como é que vocês estão nesse sentido? Deixa eu levantar um pouquinho aqui meu tripé. Pergunta difícil, Kali, o que você quer mudar hoje? E quais foram já as conquistas? Porque a gente às vezes olha muito para aquilo que a gente quer no futuro. Assim como o paciente está sempre em busca de uma perfeição, de algo melhor. Mas eu montei aqui, ó, para vocês, tá? Um mapa mental que depois eu vou dividir com vários, né? Como vocês já podem ver aqui, com vários aspectos daquilo que a gente pode começar a olhar para manter esse paciente com o melhor da sua motivação, né? Então, quem me responde aqui? Deixa eu ver quem tá aqui, né? A Van, Fernanda, Lu. Me respondem, o que vocês, de repente, hoje, na vida de vocês, já gostariam de proporcionar um efeito de mudança? E o que de repente te leva, né? Nós costumamos falar que a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer pro paciente, mas também pra gente, né? Que ou eu tenho um desejo de mudar, né? Eu quero mudar por algum motivo, ou eu tenho uma necessidade, ou até tudo junto, né? Eu tenho um desejo e aí eu começo a investigar mais quais são os porquês e a minha capacidade, né? Então, tentar entender um pouco, né, o como eu consigo mudar, que vem também dentro muito do trabalho de metas. Mas olha só, o paciente veio na consulta, vamos fazer uma história, linha do tempo. O paciente veio na consulta, chegou lá com você, marcou. E o processo de motivação dele, de você trabalhar essa questão da motivação dele, começa, gente, desde o momento que você liga pra marcar. Quem me conhece sabe aqui que eu adoro fazer a questão ir pro lado pessoal, no sentido de ter mais proximidade, né? Então, uma ideia é sempre você mostrar o quanto você está esperando aquele paciente. Então, desde o processo de confirmação da consulta, ele ter alguém em quem contar é fundamental para instigar também esse processo de motivação. Então, quando você liga para a confirmação do paciente, né, uma coisa é você escrever lá, está confirmado nossa consulta às 10 horas, e outra coisa é você falar, olha, eu já me preparei, já separei aqui algumas coisas que eu acredito que vai ser ótimo pra gente trabalhar,
E às 10 horas da manhã eu estarei te esperando para que a gente comece o seu processo de mudança. Você pode confiar em mim que eu vou estar aqui dando o meu melhor para que a gente inicie esse processo. Então você já mostrou o quê? Comprometimento do seu lado, né? Vontade. Até uma questão afetuosa também, né? Diferente total de você ligar para ele e marcar. Está confirmado às 10 horas, uma coisa totalmente impessoal. Então, já é um primeiro momento para ele dizer assim, opa, essa pessoa é diferente, eu posso contar com ela. E aí, ele chega lá, né? E ele vai se deparar com todo o processo dele, do seu processo de consulta. Então, a gente falou de pré-consulta, e aí depois a gente vai falar sobre o momento da consulta. E aí, no momento da consulta, eu coloquei aqui embaixo na minha, né? Quem estuda a abordagem de nutrição comportamental tem muita bagagem, né? Para trabalhar com aquele paciente no momento da hora H da consulta, para evocar, o que a gente fala, adoro essa palavra, né? Para evocar essas razões mais profundas do desejo de mudar, para identificar de repente algumas ambivalências desse paciente, que é natural, todos nós somos ambivalentes, né? Mas ao mesmo tempo trabalhar naquela consulta de repente essa ambivalência de uma forma mais precisa, que eu vou já falar como trabalhar essa ambivalência, né? E também trabalhar essa mudança de uma forma gradual, tá? Eu vou falar um pouquinho o que eu preparei aqui para vocês desse mapa mental aqui agora, e aí depois a gente abre para perguntas, para vocês trazerem de repente alguns cases de pacientes, algumas situações, e a gente trabalha isso, tá? Então, de maneira geral, gente, pra gente trabalhar essa motivação do paciente, a gente tem o antes da consulta, que é uma estratégia de posicionamento seu como pessoa e profissional, no relacionamento e no contato com esse paciente, que eu já falei. O durante a consulta, que aí são as suas habilidades, né? Utilizar muito da nutrição comportamental e as suas técnicas e teorias e abordagens, como, por exemplo, a entrevista motivacional, que ajuda o paciente a entender suas reais motivações, e isso pode ser muito eficiente, sim. Trabalhar com a autoeficácia, porque, né, dentro da consulta, né? Tô falando aqui coisas dentro da consulta. Com a autoeficácia, porque esse paciente dá passos. Como a gente consegue fazer ele valorizar esses passos dados? E ele entender que ele deu passos no passado e a gente conseguir resgatar isso tudo, né? Então, trabalhar com a entrevista motivacional, com a autoeficácia. O que mais que eu coloquei aqui? Com a própria escuta empática, né? Saber ouvir é muito importante, porque as pessoas estão, de certa forma, carentes e ela vem com anseio de falar muita coisa, a gente tem que saber ouvir, mas ouvir construindo já todo um processo, né? Terapêutico, mas não com a questão, o vício de consertar as coisas, mas de repente fazendo anotações, usando das habilidades de comunicação que são fundamentais. Então, durante a consulta e aí depois, após a consulta, que aqui é chave. Eu quero falar muito disso pra vocês do pós-consulta, ou eu não diria nem pós-consulta, eu diria nos entremeios de consultas, porque tudo que eu quero com vocês no meu consultório de sucesso é que vocês não abandonem, né? Que vocês estejam... Que o paciente não abandone vocês, então que ele esteja sempre em constante consulta, seja mensal, quinzenal de preferência, ou até semanal, mas aí a frequência talvez em grandes cidades fica muito apertada. Então, o antes, o durante e a pós-consulta pra gente trabalhar isso tudo. Então, vamos lá. O antes eu já falei, o durante, eu tava falando aqui algumas questões de a gente trabalhar, né, as questões da motivação, da ambivalência e de mudanças graduais. E agora eu quero só ver aqui que alguém tinha falado alguma coisa. A mudança ela é diária. Se você não mudar hoje, será cobrado lá na frente. Boa. Mas vamos voltar para o paciente então. Muito bom. O que podem deixar dúvidas aqui, eu vou respondendo, tá? Então, se a gente trabalhar então a pré-consulta, tá marcado? Aliás, fala aqui pra mim quem já mudou, quem já a partir das minhas lives aqui, nesse contato, já começou a mudar essa abordagem e conseguir trabalhar mais com o paciente, esse lado mais afetuoso, nessa confirmação mais gostosa e teve resultado. Porque muita gente me escreve no inbox e fala assim, putz, Cíntia, de fato eu mudei a partir desse aprendizado e fez uma total diferença, né? Então me deixa aqui.
E aí, durante essa consulta, você trabalhar 2 pontos, né? Evocar essa mudança do paciente, essas razões para mudança. A gente costuma falar que às vezes a gente tem as bússolas dos porquês, né? Por onde a gente começa a consulta, perguntando desse paciente por que ele tá ali. E aí, a partir disso, você vai caminhando em cima das motivações dele, de ele conseguir encontrar essas motivações, de a gente trabalhar o que a gente traz aqui, né? Do desejo, né? A capacidade dele para mudar, as razões e as necessidades. Quando ele muda, ele atende que necessidade? Que necessidade dele ou da rede de apoio de casa, né? Quando ele passa, de repente, a beber menos ou a comer mais saudável, comer mais vegetais, ele passa a atender quais anseios dessa família que, de repente, tem medo que ele tenha um infarto, ou, de repente, a adolescente que come em casa e fica mais irritada e desanda os relacionamentos com a família, ou não quer comer em família. Então, toda a questão alimentar, muitas vezes, ela vem também, né? Ela vem relacionada aos outros, né? Às vezes os porquês não é só da pessoa, mas ela quer também mudar para impactar pessoas que ela ama. Agora é muito importante, principalmente quando vocês aqui comigo, né, que eu trabalho muito com essa questão da mudança de comportamento, quando vocês lidam com pacientes diferentes. Então tem pacientes, né, as pessoas que caem no seu consultório têm perfis muito diferentes. Então é sempre importante você pergunta esse porquê, e quando a pessoa vai discorrendo em relação a esse porquê, você vai tendo o potencial e a capacidade de conhecer melhor como ela se comunica, como ela se expressa, o que é nessa história que ela está contando e nesse porquê, e que você pode desenvolver se você precisar de mais conteúdo. Você pode chegar pra ele e falar assim, me conta mais sobre esse momento da sua vida. Você tá me dizendo aí que você foi num médico, você foi numa nutricionista, que você de repente perdeu peso. Como é que você se sentiu? O que aconteceu? O que você fez pra perder peso? O que você... Me conta mais, pra você entender aquilo que é valor pra essa pessoa, né? Por que é importante? Algumas pessoas estão num sofrimento muito grande e sabem disso. Então, para elas é muito mais fácil elas aceitarem uma abordagem que você introduza em relação às metas. Então, ela vai se sentir motivada de ser muito escutada, de você conseguir trabalhar em cima das metas dela, de trabalhar de planos alimentares não tão rígidos, de você deixar para segundo plano algumas questões mais sintomáticas, porque ela está em sofrimento com a comida, né? Então, é importante a gente entender... mesmo, né, pacientes que saibam que todo esse sofrimento, ou aqueles que você, de repente, vocês descobrem juntos em consulta. Agora tem aqueles outros pacientes que têm por característica, né, uma questão mais objetiva, mais determinista. Eu lido, né, muito empresários, né, com muitos empresários, homens mais analíticos, bem-sucedidos, e tem um perfil ali, né, tem um perfil de performance, um perfil de resultado, um perfil... que se eu for muito abrangente, de repente eu não conquisto. E eu não vou manter ele motivado comigo, né? Na nossa relação. Então é importante a gente entender esse perfil, de repente, mais analítico dos pacientes, que tem uma tendência a se tornar aquele que quer mais a prescrição, o suplemento. Então, a minha estratégia sempre foi... E de a gente validar este perfil de paciente, um atleta, um esportista, um maratonista, ou um semi-atleta, ou mesmo um cara que nem treina direito, mas ele tem essa personalidade, né, de ser mais diretivo, analítico, geralmente engenheiros, por isso que é importante perguntar a profissão. E aí, quando você fala um pouco a linguagem dele, conta histórias que se assemelham de pacientes ou sua própria, vai começando a espelhar, ele vai começando a se identificar com você. Então, é nessa hora que você pode falar pra ele, olha, eu tenho todo um trabalho aqui muito importante, tenho estudado, pega o teu último curso que você fez, em relação a essa parte de suplementação, eu tenho uma bagagem de nutrição esportiva importante. No entanto, eu tenho notado, né, não adianta só saber, você muito bem sabe aí na sua liderança, aí você pega, né, você muito bem sabe na sua liderança que
não adianta a gente simplesmente ter conhecimento, né? As pessoas, a sua equipe, ela não muda porque você vai lá e dá uma palestra. Então eu não quero chegar aqui pra você e simplesmente fazer uma prescrição. Eu quero entender melhor a sua rotina, a sua dinâmica comportamental habitual, para que a gente possa estabelecer algumas metas em conjunto. E aí sim a gente vai pra uma coisa um pouco mais precisa, que eu vou trabalhar em cima da tua disposição. Aqui você fez um questionário prévio, olha, eu tenho aqui vários aspectos que eu já quero entender como é que tá a sua alimentação para trabalhar alguma suplementação. Então você já deixa nesse primeiro momento como se fosse uma introdução de como você trabalha e de que você entende coisas importantes para aquele paciente. Isso começa a gerar confiança, tá? Porque às vezes, se você for muito só nas metas, na mudança e deixar uma coisa mais ampla, pode ser que o paciente não confie em você, né? E aí você não consiga manter ele, né? Tirar as melhores motivações dele. E aí, gente, às vezes ele vai no nutricionista super cartesiano e também não consegue dar certo. Por quê? Porque, né, o que é importante? A gente entender que tem pessoas ali dentro, como elas reagem perante o mundo e perante a vida, e conseguir trabalhar, né, espelhando isso, trabalhar essa construção de confiança, mas ao mesmo tempo entregar de certa forma aquilo que é uma certa expectativa dela, sim, tá? E principalmente no mundo de hoje, vamos pensar na sociedade hoje, né? Quais são as motivações que as pessoas têm? Se a gente parar pra pensar, as pessoas querem ter menos sofrimento, as pessoas querem se relacionar melhor, elas estão no mundo mais mindful. Esses executivos que eu lido, ou as mulheres, etc., que vocês lidem, elas estão todos no mundo de maior, tentando ter mais conexão, né? Isso é fato. Mas também estão aí no mundo que viram que a saúde é frágil, que querem mais imunidade, sim, que querem melhor performance porque estão mais em casa, estão lidando mais em contato com as suas fragilidades. Então a gente precisa mesclar as nossas habilidades, tá? Mesmo nós que somos aí idealizadores da questão da nutrição comportamental, né? A gente fala muito, você precisa se atualizar, né? Tanto na tua carreira do teu nicho específica, quanto na todas as tuas outras habilidades. É o profissional T, que eu sempre falo aqui. Então, a gente precisa ser mais completo, quase como mais holístico, para atender e manter esse paciente, né? A motivação, ela vem com um grau de confiança. O que mais pode ser trabalhado dentro disso? Já então, Cíntia, beleza, eu ouvi ele, entendi, evoquei esses porquês, fiz uma escuta bastante empática. Depois eu trouxe essa minha apresentação já num tom de identificação. Agora é muito claro, tá, gente? Se o paciente chega ali querendo alguma coisa, o paciente, né, e choca com o teu jeito de atender, com a tua bagagem, com a tua... Teve algum erro aí até no agendamento. Porque quando você explicou a tua proposta única de valor e tudo mais, ficou algum espaço que vocês não... que de repente não deveria nem ter marcado essa consulta, tá? Nesse sentido, às vezes a gente quer faturar mais, quer ganhar mais tempo, ter mais sucesso, agenda lotada e tudo mais, mas tem paciente que às vezes é melhor não atender. É melhor recomendar, sim, porque a frustração vai ser grande pra você e pra ele, porque não são linhas que, né, não são formatos aí que combinem, né? Mas enfim, o paciente tá lá, vocês se entenderam, ele começou a confiar em você. Quais são os aspectos importantes a gente a trabalhar, né? Então, essa questão da ambivalência, como eu falei, identificar nessa história dele, aí quando eu falei que você já vai, né, fazendo as anotações, aí você pode perguntar, olha, eu notei que nesse período da tua vida que você estava muito bem e de repente você largou tudo, né? O que te levou? Trabalhar muito com essas experiências prévias pode ajudar ele a entender, né, quando ela é positiva e quando ela é negativa. O que te levou a isso? Foi uma viagem que eu fiz. Então, você tem alguma viagem marcada daqui pra frente? De a gente conseguir situar o paciente em cima daqueles prós e daqueles contras que acontecem na vida, situações das recaídas, né? E aí, você traz ele pro momento presente e fala, né? O que então hoje, o que a gente tem hoje que pode ser um momento positivo? Se você mudar, né? O que a gente ganha, o que tem de benefício na sua vida para as pessoas ao redor dela? E aí a gente vai buscando identificar isso tudo. E aí, faz ele, mas também ele validar, né? E o que tem de contra? Né? Se você hoje, né, começar a comer mais regularmente,
ter uma comida em casa, não começar só do delivery, o que muda? Muda a diversão, muda a experiência que eu não vou ter. Então a gente pode conseguir trazer diversão e experiência para o momento de casa, né? Como é que a gente pode fazer comprar determinados temperos? Como é que a gente pode fazer estratégias que vão te ajudar a ter aquilo que você perderia, né? E aí para ele poder, né, perderia no comer com delivery, né, de trazer para esse momento atual. Então essas estratégias nutricionais são muito importantes para ele falar assim, pô, ela tá levando em consideração aquilo que é importante para mim. Então aquilo que eu perderia, por isso que às vezes a gente não quer falar, né? Mas as pessoas têm prazer em fumar, têm prazer em beber, têm prazer em comer fritura, comer salgadinho, elas têm. O porquê as pessoas fazem o que elas fazem, né? A gente precisa validar, porque elas estão fazendo, né? Essas coisas existem e é por isso que as pessoas precisam da gente. Então, o que elas sentem nesse momento, né? O que vem de prazer, o que vem de benefício nessas escolhas? E que a gente poderia, né, tentar fazer um contraponto com outros comportamentos. Né? Outro dia eu tava falando da história da bebida, né? Eu falei da história da kombucha, do copo social, de você ficar bebendo, que são estratégias que de fato podem suprir aquele momento do estresse, aquele gatilho que você fala, putz, terminou a hora de trabalho, tô estressado, vou parar, vou tomar uma taça de vinho. Tá, então o que a gente pode mudar nesse momento da taça de vinho? Validar o que as pessoas sentem, as necessidades que elas suprem com esses comportamentos disfuncionais, entendê-los e buscar estratégias que substituam aquilo que faz mal à saúde, pode ser chave para a gente mantê-las motivadas. Ignorar e proibir, olha, então não, que é o que cartesiano, que a nutricionista faz, né, em geral. Olha, não, a partir de hoje você só vai ter vamos combinar 2 taças de vinho? Aí ele não entende nada das razões, não entende nada do porquê, esquece essa conexão aqui e fica só com o mental, né? Fica só com a folha de papel. Ai, já tomei conta, vai contando. Ou então aquelas estúpidas dietas de contagem de pontos e calorias, né? Que, pelo amor de Deus, é assumir que nossos pacientes são absolutamente estúpidos, né? E só comem por uma contagem. Se a gente não olha para esse outro lado, mesmo um executivo super analítico, como eu falei para vocês que, né, me deparo muito no dia a dia, até ele é um ser humano que tem um coração, né? E que tem um duelo aqui do que ele pensa e do que ele sente. Até ele, aliás, principalmente ele, tem muito estresse e vai ter muitas válvulas de escape. Não vai adiantar, por mais que ele seja cartesiano, que ele tenha aquilo ali na mão. Então, uma coisa muito legal para gerar vínculo com essas pessoas, na minha experiência, é a gente validar paralelos com a alimentação. Como assim, Cíntia? Paralelos, por exemplo, esse indivíduo que eu falei pra vocês é um cara que sabe que se ele bater na mesa ou entregar um comunicado por e-mail para a equipe dele, dizendo a partir de hoje temos que acordar todo dia às 8, temos que fazer exercício físico para ser mais saudáveis e melhorar os índices, blá blá blá, e começar a fazer reuniões tal hora e meditar. Ele sabe que ninguém vai seguir isso, porque a sociedade não é assim, as pessoas não são mais assim. Então, como é que ele quer chegar no seu consultório, pagar uma consulta relativamente, né, espero que relativamente valorosa aí, e ter um papel, e nesse papel ter simplesmente o mesmo comunicado que ele não acredita que as pessoas vão seguir na empresa dele. Então, quando eu faço essa analogia, gente, as pessoas falam assim, hã? E aí elas começam a entender. Então, trabalhar a motivação desse paciente é também trabalhar o significado de como o entendimento de como ele encara a vida. E às vezes a alimentação ele encara como uma dieta, porque é a ignorância que se perpetua por aí, né? Mas como a gente, né, faz ele mudar essa chavinha? Então, isso é muito legal. Outra analogia legal é as pessoas que são veganas, trabalham vegetarianas. É uma filosofia super... e aí ficam assim super ativistas e muito... e também trazem coisa da conexão e do mindfulness. Aí é um ponto que eu gosto muito de pegar. Como é que uma pessoa que tem uma consciência com relação ao planeta, que tem uma consciência em relação à meditação, a lidar com o julgamento, né, a filtrar seu julgamento, trabalhar a sua, né, sua resposta ao julgamento, porque o julgamento às vezes, né, ele é impossível evitar, mas como você trabalha com ele... Então, essa pessoa tem toda essa filosofia de vida
e ela fica julgando pessoas que comem carne, ficam julgando itens do cardápio, ou julgando questões do restaurante, ou o comportamento dos outros. Mas só que eles não se dão conta, porque é a dieta, né? É a alimentação. A alimentação é revestida de uma coisa muito doida, que as pessoas parece que ficam ignorantes. Elas se desenvolvem em outros aspectos da vida, mas quando é em relação à alimentação, parece que elas clicam, né? Uma teclinha assim, não sei nada. E aí, conversando com um rapaz que me deu um treinamento, né, maravilhoso, super inteligente, estava me treinando na Teoria U, lá na Alemanha. E eu bati um papo, falei assim, olha, eu vi você me permite, né, a gente está no momento de autoconhecimento e de trocas. Eu acho tão bacana a forma como você tá me treinando e me preparando para ser alguém melhor. E eu vi a sua relação ali na avaliação do cardápio. Vamos fazer um paralelo com Mindfulness, da história de todos os princípios do Mindfulness e trabalhar essa... Ele foi desconstruindo, gente. O rosto dele fazia assim. Porque ele falava assim, é verdade, eu falei que é absurdo esse consumo assim, é um absurdo ter aquele item no cardápio, é um absurdo... Então, são julgamentos e são critérios sobre a sua perspectiva de vida, né? Então, só um parêntese, porque é tão importante a gente fazer as pessoas para buscarem as suas motivações, elas conseguirem muitas vezes sair desse universo da comida e a gente fazer analogias, a gente fazer paralelos que levem elas a raciocinar de forma mais do nosso jeito, né? Não do nosso jeito, mas raciocinar com seus mesmos valores em relação à alimentação, tá? Faz sentido isso pra vocês? Deixa eu ver se alguém tá comentando aqui. Depois me fala. Mas para não fugir muito do tema, vamos voltar. Aí a gente tem esse momento da consulta, utilizando todas essas questões, né? De entender, então, que as mudanças são graduais. Uma forma de a gente trazer muito a questão da motivação do paciente é quando a gente valida as os pequenos passos, as conquistas. A gente falar e trazer muito isso da nossa comunicação, de que ele tem essas conquistas, né? E isso, tanto no momento da consulta, como no pós-consulta, que eu vou já falar aqui com vocês, que é super importante. Ninguém faz pós-venda, né? Quero saber, inclusive, enquanto eu tô falando aqui de consulta, fala aqui pra mim, quem faz um pós-venda bem feito? E isso é uma forma de a gente motivar, de a gente não motivar porque ninguém motiva ninguém, mas a gente ser uma motivação, inclusive, extrínseca pro seu paciente, tá? Então, como é que a gente fala, né? O paciente veio, né, na consulta e a gente acaba olhando para os aspectos. Ele traz muitos aspectos negativos, ele vem com uma mentalidade muitas vezes derrotista, ou quando ele te responde no WhatsApp, ele responde muitas vezes assim, não tô conseguindo fazer. Mas será que é isso que a gente tem que perguntar? E será que é isso que a gente tem que instigar? É o estar conseguindo fazer o planejamento? Né? Ou é que como a pessoa tá? Como você tem progredido em relação a isso? Como você tem progredido e se você tem seguido, é completamente diferente, né? Quantos passos você deu rumo àquilo que a gente combinou? Já mostra na sua pergunta uma expectativa de que você não vai conseguir tudo. De que ele não vai conseguir tudo e tá tudo bem. É esse caminhar que importa. Eu gosto muito de citar uma referência que é do psicólogo Bandura, que ele trabalha muito com o conceito de autoeficácia, né? Que é justamente o paciente vai se sentir empoderado em cada passo que ele dá. Mas a nutrição, muitas vezes, ela é castradora. A gente acaba fazendo o paciente se sentir dessa forma, de uma certa forma até querendo ajudar, né, mas não tá ajudando. Outra coisa é quando o paciente traz o que ele fala, errei aqui. Aí a gente querendo ajudar, faz o quê? Dá a dica de como ele tem que, ao invés de escutar e fazer novas perguntas para que ele encontre essas respostas e se comprometa, a gente vai lá e fica dando dica, que é o que em nutrição comportamental a gente fala, né? O hábito de consertar as coisas, né? É do nutricionista. Por isso que é muito legal a gente entender nosso perfil. Sabia que o nutricionista tem um perfil? E dependendo do perfil que você utiliza, né, de nutrição, como você é como nutricionista, você tem mais chances de estimular, né, de trazer essas motivações do paciente? Qual perfil você é? Né? Então a gente precisa entender qual perfil. Eu já vou falar um pouquinho desses perfis. Só ouvir aqui vocês. Aqui estão falando, né? Pós-venda é tão importante como a venda. Preciso melhorar meu pós-venda, né? Tenho muita dificuldade no pós. Vamos falar disso já. Então, só pra gente finalizar essa coisa da consulta, que também, né, é chave para encantar esse paciente.
É importante você, então, trabalhar, a gente falou, a escuta ativa, né? A escuta empática, essa questão de fazer as perguntas certas, evocar os porquês, trabalhar habilidades de comunicação, trazer o paciente para fazer uma comunicação validando o perfil do paciente, né? E nessa habilidade de comunicação, é legal você entender que, às vezes, um perfil muito diretivo, né? Muito orientador, muito, né, de consertar as coisas, aquele perfil da Nutri, que realmente ela é muito prescritiva e muito ditador, digamos assim, né? Esse é um perfil que tende a levar as pessoas para frustração, porque dificilmente as pessoas conseguem seguir a risca. Então, o que eu acredito que é importante é um mix, né? Quando você tem um caráter, né, de acompanhar também, mas você mescla com algumas questões orientativas. Então, por exemplo, o nutricionista, como eu falei, que validou aquele paciente no início, que falou para ele, olha, eu entendo de nutrição esportiva, a gente vai trabalhar essas suas queixas aqui de sono, de performance. Eita, foi embora a luz aqui. Voltei aqui cintilante. Olha. É muito importante a gente pegar esse paciente. Então, você conduz a consulta. Esse roteiro de consulta. O vídeo tá travado, gente? Tá tudo certo? Me ouviram tudo? Travou só aquela hora que faltou a aula, né? A luz. Ixi. Travou? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo?
Eita. Tá. Putz, que pena. Mas assim, acho que o pessoal tá voltando aqui. Travou. E eu tava falando que, na realidade, é muito importante aquele paciente. Então, acho que vocês ouviram até que horas? Até... Voltou. Tô aqui. Não, talvez seja meu 4G agora. Não, agora eu tô no meu 4G. Travou porque eu fui ver só minha internet, gente. Mas tá travando ou tá ok? Tá travando toda hora? Vocês estão conseguindo me ver agora? Eu botei no 3G pra sair da internet porque tava oscilando energia aqui. Talvez tenha sido isso. Beleza, então vamos lá, vamos seguir. Eu não sei aonde vocês pegaram que a história do travou, agora foi, né? Então, eu falei que eu queria falar sobre duas coisas a mais. Uma é a questão das escalas de prontidão para mudança, pra gente conseguir trabalhar com o paciente, né? Essa coisa de olhar pra ele e falar assim, bem, bacana. Então, você colocou aqui pra mim que a gente vai fazer com que o final de semana você tenha um pouco mais de regularidade, tenha uma refeição mais comida, né? Pra gente, de repente... Tô aqui elucubrando possibilidades, tá? E aí você tem, de repente, com ele um combinado de dizer assim, olha, então você tem uma refeição mais comida e nessa refeição a gente vai tentar trabalhar a coisa do equilíbrio ali, pesca alguma vegetal de algum lugar. Beleza, beleza. E aí trabalhar assim, mas o quão você tá pronto pra isso, né? O quão você tá olhando para esse final de semana e se sente preparado, né? Pronto para isso. Então é importante a gente trabalhar essas escalas. Isso pode ser verbal, mas isso ajuda muito o paciente a tirar essas motivações, né? E aí você pode colocar a escala de 0 a 10, nas escalas de prontidão para mudança. Isso faz ele parar e refletir. O motivo, a live que a gente tá falando aqui não é isso, né? Isso faz ele parar e refletir. E aí depois você pode perguntar para ele o quão confiante também ele tá, são as escalas de prontidão e a escala de confiança. O quão confiante você tá nessa mudança. Aí quando ele responde pra vocês, eu acho que 6. Aí pra você estimular ele e trabalhar a questão da autoeficácia, você pode falar pra ele, por que não 5? É trabalhar a motivação. Aí ele vai ter... Por que é legal a gente perguntar por que não 5? Porque, o que eu gosto muito, porque ele vai ele vai trazer o... porque eu já consegui isso antes. Porque eu tô aqui com você, porque eu tô muito afim. Então ele vai colocar motivos para justificar a nota 6 e não a nota 5. E não dizer por que ele não deu 10. Né? Porque às vezes quando você coloca a nota 10, ele vai falar assim, porque eu não consigo. Porque ele vai só pensar no negativo. Então é muito legal a gente perguntar por que não uma nota mais baixa, para ele trazer o reforço positivo da nota. Tá? Ficou claro isso? Isso é muito legal. Uma outra coisa que é legal de a gente trabalhar, principalmente, né, na questão das ambivalências, são as hipóteses, né? De fazer o paciente se projetar para aquele outro momento futuro. Então você fala assim para ele, então vamos imaginar aqui, né? Que você, vou pegar esse exemplo aí, tá, gente? Que você tá nesse final de semana, aqui no seu diário, nas colocações que você me fala, é a casa da sua prima lá, que é uma comilança doida no sábado, né? Você falou. Vou usar suas palavras aqui, é importante você usar as palavras do paciente. E nessa hora você... A gente tá já depois dessa consulta, é o sábado que vem. Como será você comendo um momento de comida mesmo, comendo um momento de você se organizar, talvez... Como seria até se você fosse o protagonista desse prato, dessa refeição, desse momento, você comprasse algumas coisas, como é que você se sentiria? Outra forma de você fazer a hipótese é você se colocar nesse lugar, né? Você dizer, você tá me dando esse conselho agora, eu tô indo pra esse conselho não porque o conselho é ruim, né? Dar conselhos é péssimo, aliás, a gente não deve dar conselho pra ninguém. A gente pode aconselhar dentro da nutrição, a história do aconselhamento nutricional, mas é outra coisa completamente diferente. Se coloca, dá essa dica pra mim, né? Tenta me orientar. O que você falaria pra mim se eu tivesse esse sábado indo pra casa de familiares que não se planejam, que não tem comida, que é um show de horrores, só snack na praia, ninguém faz nenhuma refeição e eu vim aqui nessa consulta. O que você falaria pra mim? Né?
quando você inverte esses papéis ou faz hipóteses, leva esses pacientes a refletir e aí ele trazer e ele instiga dentro dele como ele quer te ajudar, né? Então isso ajuda bastante também. E aí chegando aqui no pós-venda, antes de a gente terminar, minha gente, esse paciente tá ali feliz da vida. Feliz! Ele tá amando a consulta com o nutricionista. Ele tá muito feliz. Porque ele saiu dali motivado, concorda? Ele saiu dali motivado. Não é que você motivou, mas você instigou todas essas motivações e você acaba sendo uma motivação extrínseca para ele também. E motivou aí, né? E motivou não, e facilitou ele trazer essas motivações intrínsecas. Você pode manter esse nível de energia da motivação dele alta logo após a consulta. Então tem algumas regrinhas que eu deixo para meus alunos, que é: o paciente foi embora, dentro de 24 horas, liga, manda um WhatsApp pessoal, tá? Que é dizendo assim: oi, tudo bom? Espero que você já tenha chegado em casa bem nesse dia de trabalho, ou que você esteja... Ou ele tá em casa, né, gente? Porque tá consulta online. Espero que o teu dia tenha terminado bem. No mesmo dia, tá? Ou no máximo 24 horas no dia seguinte. Espero que o teu dia tenha terminado bem. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, com o nosso vínculo. Assume coisas que foram boas, tá? Fiquei muito feliz com esse nosso momento. Queria te agradecer por ter me escolhido como nutricionista. Acredito que o nosso trabalho foi muito positivo já desde o início. E eu estou aqui pra ser o seu suporte. Conte comigo. Até amanhã eu te mando o material ABCD que eu te prometi. E aí amanhã manda mesmo. Mas esse e-mail de boas-vindas, de agradecer e parabenizar ele por esse processo de transformação, pode ser muito positivo para vocês começarem, para ele começar, para manter esse processo dele, tá? 2, depois disso você vai mandar o material todo que você enviou, aí, né, que você comprometeu para ele. 3, você vai colocar ele numa lista que você, se você é nosso aluno, você sabe montar direitinho, a gente monta as planilhas, a gente ensina as ferramentas. Você vai colocar ele numa lista de e-mails subsequenciais, de informações que você gera semanalmente sobre temas quentes, sobre temas legais. Ah, uma dica importante. Naquele e-mail inicial que você dá boas-vindas, uma dica que eu sempre deixo é: coloca teu link das tuas redes sociais. Fala assim: olha, muito conteúdo bacana tem nas minhas redes, se você gera conteúdo bacana, né? Deixa o link lá. E nos e-mails que você encaminha, que podem ser conteúdos maiores, e depois você encurta para mandar por mensagens de WhatsApp, você também pode trabalhar links de vídeos, IGTVs que você grava. Você pode trabalhar esse vai e vem, sabe? Nas tuas redes sociais você mandou pro privado. Aí ele já caiu no privado. Ele já ficou com você na consulta. Já converteu. E agora você pega essas pessoas que você converteu e que já são seus pacientes para se retroalimentarem também dos seus conteúdos das redes sociais. Ou mesmo do próprio WhatsApp que você manda para ele ali, tá? Mas às vezes você não quer mandar o vídeo inteiro por WhatsApp. Então você manda o link para que ele assista no teu IGTV sobre matemática quente que você tá falando na semana. Então esse pós-venda, ele é muito importante. Ele começa em que momento? Você que tá me seguindo aqui, sempre falo. No finalzinho da consulta, como eu falei para aquele cidadão lá, acho que foi na hora que cortou aqui. Quando você fala para ele que, olha, nós vamos precisar ter 4 encontros, 3 encontros, 5 encontros, para que a gente possa ter um processo de mudança. Para aquele paciente diretivo meu lá, analítico, o que é legal? Falar para ele ali, ó, vou te atender aqui com essa suplementação ou com esse inventário de alimentos para você investir mais. Isso vai administrar a queixa ABC, né? Mas ainda tenho outros pontos aqui que eu quero ver a partir de uma tarefa que eu vou te dar, que seria você registrar 2 dias, você vai voltar, a gente vai analisar, eu vou fazer novas questões, e aí novas prescrições, novos combinados com você, vou revisar essas suas metas. Para esse perfil de paciente, vou já ver sua pergunta aqui. É legal você ter uma agenda. Essa agenda motiva muito ele. Quando você faz o que eu chamo de programa nutricional, você pode ter um programa com as tuas temáticas, mas você pode fazer essas temáticas e deve fazer customizada para aquele paciente. Então, olha, você trouxe isso, isso, isso. Então, você pega esse seu supermercado de temáticas aqui para montar o programa do paciente e vê o que ele precisa. E aí você monta numa régua, monta num jeitinho bonito. Você pode ter um infográfico meio pré-construído com as bolinhas dos encontros. Você coloca as datas e, de repente, as temáticas
alinhadas com a queixa dele. E aí você monta um plano de tratamento para ele, tá? Isso, gente, dá muito, muito certo, tá? Para manter ele. Ele sabe que ele tá numa trilha com você. Ele sabe que ele tá numa trilha. E essa trilha pode não, né? Vai ajudá-lo a fidelizar, tá? A Dani tá falando aqui que ela tem enviado esse boas-vindas pelo WhatsApp. Muito bom, muito bem. A Kali tá falando que nutricionista, a maioria só envia receita. Coisa chata, parece que tem preguiça de inovar. Não sei, eu acho que receita é muito útil, tá, Kali? Você tem que pensar que o paciente, ele de fato, ele vai, se ele cozinha, né? Essas receitas, elas podem ser de fato bastante úteis e interessantes, porque no dia a dia também a gente às vezes fica muito também falando de outras coisas e o paciente fica meio que, né, com a mão ali presa, porque não sabe produzir aquele alimento. Então, não é só receitas, existem várias outras questões básicas, às vezes, que a gente acha que o paciente está nesse outro nível, mas às vezes ele precisa saber fazer uma lista de compras também, tá? E as outras coisas de enviar para o paciente, às vezes o que eu acho que a Kali também tá falando, por exemplo, e-books, né, esses materiais digitais, só vejo livros de receitas também, e pode ter coisas muito mais transformadoras, né, Kali? Até nós no curso, eu faço um livro inteiro de Mindful Eating, um e-book inteiro de Mindful Eating que eu dou pra vocês no Canva, só pra vocês colocarem a fotinho e o logo de vocês. Então tem muita coisa bacana dentro do curso que a gente inova, que a gente reinventa, e as meninas criam coisas maravilhosas. Mas você pode trabalhar passos comportamentais, dicas para eventos sociais, que agora tá meio embaixo. Tem muita coisa para fazer nesse material de enviar, mas receita pode ser também uma opção, né? Então, a gente pensou em incluir o paciente na lista de e-mails constantes, de mandar a questão por WhatsApp, pode ser áudio também. Fala, oi, Márcio, tudo bom? Queria te mandar uma mensagem pós-consulta. Escuta aqui um pouquinho depois depois do seu dia. Eu tenho uma mensagem importante pra você. E aí você deixa seu áudio. Vamos ver se cola, se ele responde. Pra outros, deixa escrito. E vai testando, vendo qual formato as pessoas têm mais adesão, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando pra mim. Não estou conseguindo ver tudo. Estou no trabalho, se ficar salva depois verei. O que eu tenho feito mesmo, gente, sempre pra vocês, é a coisa de deixar a live até o final do dia, né? Aí eu gravo um resumo e aí ele fica salvo como IGTVs. Então, os IGTVs, eles estão sempre lá no calendário, na pastinha lá de IGTVs do Instagram, daqui, com vários títulos. A gente tá deixando cada vez mais esses títulos mais fáceis pra você ter, às vezes até relembrar um conteúdo. Você fala, pô, a gente falou alguma coisa sobre motivação do paciente, que era mesmo, pô, uma hora de live, né? Putz, não vou conseguir assistir de novo. Então, com o intuito de facilitar, de ajudar vocês nesse processo de cada vez sempre, né, revisar estes conteúdos e melhorar, eu tenho feito esse esqueminha. Você pode ver no dia a dia a live inteira, me leva pro banheiro, pro chuveiro, pra academia, né? E aí, com riqueza de detalhes, porque a gente dou muito exemplo, faço muita simulação aqui, né? Sempre. E aí depois eu tiro ela e substituo por um IGTV mais curtinho e mais compacto pra você que viu a live revisar. Então, qual que é o método que eu te peço pra assimilar comigo aqui toda semana? Cada vez mais esses conteúdos vão estar dentro do que vocês precisam, né? Eu tô muito comprometida nisso. Então, você vai ver a live antes ou depois, mas marca na quarta-feira um momento de live comigo. As temáticas vão estar quentíssimas cada vez mais, com muita simulação, muito exemplo. Aí depois você revisa no IGTV para reforçar, ou pode revisar em qualquer outro momento, tá? A Fê tá lembrando aqui uma coisa que, se você quiser depois ver todas as lives em algum outro momento, elas ficam todas salvas lá na nossa biblioteca do YouTube, que fica lá, tá bom? A Pri tá falando, os meus adoram receitas e técnicas de cocção, né? De congelamento. Eles alegam não bater ideias nessas questões. Muito bom. Poderia falar sobre os perfis? Sim. Então, o perfil do nutricionista impacta muito na forma como você evoca as motivações do paciente, né? Então, você tem um perfil de comunicação que ele pode ser mais direcionador. Então, aquele nutricionista, café da manhã, almoço, jantar. É um perfil muito antigo, né? É um perfil que a gente até aprendeu a ser assim lá atrás. É um perfil que não serve de direcionar 100%, nem para
as lideranças hoje em dia, né? A gente não pode ser mais só assim, tá? Agora, não tem um perfil só certo e errado. Às vezes a gente empresta um pouquinho dessa característica do direcionador pra usar. Eu vou já explicar como, né? Tem aquele perfil mais orientador, então que ele é um perfil que trabalha um pouco mais as explicações, é um pouco do perfil, quase que um perfil professoral, né? Que ele explica os porquês, ele, né, traz uma explicação, mas ainda assim ele orienta. E tem o perfil que é o acompanhar, que é um perfil mais, né, similar àquilo que a gente propõe dentro de nutrição comportamental. É um perfil que eu vou acompanhando o desenvolvimento desse paciente nas suas próprias forças potenciais, tá? Qual é o certo e o errado? Não tem. A mescla, ela é muito importante. Então, principalmente essa mescla do acompanhar, digamos assim, que eu sou um perfil mais... Eu vou me treinar, porque nós somos muito direcionadores. Até como mãe, menino faz isso, menino não sobe daquilo, menino desce daí, né? É o direcionador. Aí a mãe que de repente tá lá, mas, meu filho, se você não descer daí, você vai se machucar, né? E tem outra mãe que fala assim, vai lá, né? E fica lá, por que você tá aqui? Você não tem medo de cair? O que acontece? E aí vai evocando nesse filho, assim como no paciente, fazendo paralelos, essas motivações e esse racional, é verdade, né? Ou assume os próprios riscos. Então, o que é legal? A gente mesclar. Como é que a gente mescla? Então, o paciente está ali na sua frente e você vai falar, vai ouvir, vai acompanhar, vai trazer as perguntas abertas, vai perguntar os porquês. E aí vai ter um momento que você fala assim, você me permite eu te explicar por que o açúcar nesse horário, esse consumo de açúcar aleatório nas bebidas, ele pode ser prejudicial? Porque eu queria te explicar aqui. Aí você tem teus gráficos, tem teus mockups. Aí você pode falar, porque na bebida, quando você consome muita bebida açucarada, é líquido. Não tem uma questão da saciedade. E aí, por conta disso, você não percebe que você está consumindo uma quantidade de energia muito grande. Né? E aí a gente acaba se tornando consumindo um monte de calorias adicionais. Né? Não tô nem querendo que você conte, não quero nada disso, até porque não é minha linha. Né? Você já dá aquela leveza. Mas acaba acontecendo que a gente não percebe. Por isso, eu queria poder trabalhar com você um monitoramento. Aí, eu saí do acompanhar, que eu fiquei lá perguntando por quê, o que acontecia, se ele tinha sede, né? E trouxe um perfil um pouco mais, pedi licença para dar uma explicação, para ser mais orientativo. E do orientativo eu posso até ser diretivo e direcionador, né? Mas eu tenho que perguntar de novo para ele. Visto tudo isso, com essa minha orientação, você acredita que cabe a gente fazer algum monitoramento? Você tá disposto? Deixa o indivíduo, né, perguntar e dar ok. Aí ele, né, mas por quê? Porque antes, no acompanhar, é que eu pulei também pra etapa já final. Mas nesse acompanhar, você vai perguntando, o que você sente? Você sente que você bebe, consome muito açúcar? Você fica muito agitado? Como é que é se sentir dessa forma? E aí ele pode responder, nossa, é verdade. Na minha casa são litros e mais litros de suco, todo mundo acha esquisito. Inclusive a minha glicemia deu alta. O que pode acontecer com essa da glicemia alta? O médico falou que eu posso ter um diabetes. Isso te dá um certo receio? O que você sente? Eu fico com medo, porque, né, eu posso ter, já pensou diabetes, é muito sério, meu pai teve, meu avô, não sei o que lá. Então isso te dá um medo também? Você gostaria de mudar um pouco isso? Gostaria. Então, você me permite te explicar? Aí, beleza. Então, visto tudo isso que você tem... Aí você resgata, né? Lá do que você conseguiu conquistar do acompanhar. E aí você vai levando essa pessoa a concluir com você que ela precisa fazer um monitoramento. Mas você viu o caminho que a gente percorreu da mudança do estilo de comunicação do nutricionista? Que não dá pra eu ser o modus operandi antigo de chegar e falar assim, tá muito açúcar, risco de diabetes, isso aqui não tá podendo não. Vamos lá. Controlar açúcar agora, só diet, né? Eu tenho que, né? E às vezes, um perfil acompanhar, ele pergunta do paciente, né? Do tipo, que tipo de bebida você acredita que pode ser menos prejudicial, que você já tentou? E de repente ele pode falar um refri diet, né? Dependendo do estágio que o paciente está, gente, do tamanho do buraco, às vezes você vai diminuindo, né? E às vezes se você é muito direcionador, você fala, olha, isso aqui não, agora só bebidas orgânicas, só não sei o que lá. É muito distante. Então, às vezes, a gente precisa ir para fazer com que ele vá se acostumando, experimentando passo a passo, até chegar num outro processo. E aí a gente perde porque ele se desmotiva, né? Ele mesmo se desmotiva, porque ele se sente incapaz.
Aí vem aquelas dicas maravilhosas por e-mail, que totalmente distantes da realidade dele. Porque dica por e-mail também, os conteúdos que você faz por e-mail, é legal você validar dores. Quando você manda o WhatsApp pro seu paciente, ou e-mail pro seu paciente, ou escreve um post, não é legal você falar assim, gente, hoje nós vamos falar sobre plant-based, sobre... Já testou a segunda sem carne? Olha só, é assim, 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 assado. Já tentou ficar sem comer doce? É assim, 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 assado. Putz, me frustra isso não traz minha motivação. Mas, por outro lado, você fala assim, você aí também, tá preocupado com o planeta? Gostaria de comer melhor, comer menos carne em algum momento? Olha, é difícil pra mim também. Mas olha só o que meus pacientes andam fazendo, o que eu tenho orientado e tem dado um pouco mais certo. Testa e me conta. Aí você vai lá e coloca. É completamente diferente, né? O estilo de comunicação de um dando a regrinha, direcionando ou até orientando, e o outro conseguindo trazer soluções, mas pedindo um acompanhamento. Eu espero que tenha sido útil esse processo pra gente de transformação, de identificar, né, e de evocar essas motivações que são do paciente, são próprias, ninguém motiva ninguém, mas você pode ser um agente dessa motivação, um agente externo para essa motivação, ou o contrário, e eu quero que você seja um agente positivo. Combinado? Deixa eu ver se tem alguma pergunta e a gente se vê toda quarta-feira, tá? Deixa eu ver se eu deixei de responder alguma coisa. Agradeço vocês, quarta-feira que vem tem de novo. Aliás, vai lá no Stories, deixa um inbox e um direct pra mim sobre quais temas você quer que eu discuta aqui nessa live, o que você mais gostou dessa live, o que você mais gosta de estar presente aqui, são as encenações que eu faço. Deixa um inbox pra mim, pra que eu possa pensar no tema da próxima live. Eu já tenho algumas ideias aqui, mas é sempre bom ouvir vocês, saber o que vocês querem que eu fale pra vocês, e eu vou caprichar, tá? Em trazer isso tudo. Excelente essa questão dos perfis, que bom, Bea. Muito bom, curtir a história do perfil, né? Muito legal. Então é isso, gente. Resumindo, motivação do paciente. Pra gente ser um agente de facilitação disso, o que a gente tem que fazer? Primeiro, faz uma confirmação de consulta linda, pessoal, gostosa, mostrando que você tá preparado ali pra recebê-lo. Depois, falei bastante sobre isso no início. Depois, trabalha a questão, sim, de uma nutricionista mais acolhedora, para conseguir evocar os porquês. Usa muito das técnicas de nutrição comportamental. Aliás, temos um encontro sábado, te esperando lá no Nutrição Comportamental, o nosso primeiro encontro online. Depois disso, né, depois de trazer essas técnicas, de toda essa abordagem importante, de conquistar o paciente, gerar vínculo, fidelizar, trabalhar a escuta empática, as questões da ambivalência, as hipóteses que eu deixei pra vocês. Eu vou deixar um infográfico pra vocês lá no Telegram, tá? Depois vocês pegam lá no Telegram que eu vou deixar um infográfico. Aí você vai trabalhar o pós-consulta, que começa logo no final, quando você faz aquela agenda do paciente, deixando tudo montadinho. Aí depois da agenda do paciente, deixa a mensagem de 24 horas depois, dando parabéns e agradecendo. E depois é só manter os e-mails e os WhatsApps e todo o processo de novo nas consultas. Um beijo enorme pra vocês e até quarta que vem. Eu vou lá no Telegram deixar pra vocês um resumão, tá bom? Um beijo. Que bom, Kali, que você curtiu a nossa live. Obrigada.